Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores paixões do planeta. Vamos falar do futebol. E não é qualquer assunto. Hoje vamos falar da maior competição esportiva do mundo. Vamos falar da Copa do Mundo FIFA 2026. Vamos conhecer como será a Copa, quem é o técnico do Brasil, quais os jogadores convocados, as datas dos jogos da seleção, curiosidade dos bastidores, como está o nosso Neymar, quem são as estrelas da nova geração e por que o Brasil ainda sonha com o Hexa, e muitas curiosidades legais. Preparados? Bora lá então! Quando a bola rola em uma Copa do Mundo, o mundo para. Pessoas choram, vibram, cantam, abraçam desconhecidos, porque o futebol une povos, une culturas, une gerações. E o Brasil entra em campo carregando um sonho gigantesco, conquistar o 6º título mundial. Mas o que é a Copa do Mundo? O que é a Copa do Mundo para você? Bom, para mim, a Copa do Mundo é o maior campeonato de futebol do planeta. Ela acontece de 4 em 4 anos e reúne as melhores seleções do mundo. Em 2026 teremos uma Copa histórica, pela primeira vez com 48 seleções, disputada em 3 países que são México, Estados Unidos e Canadá. Essa competição vai durar quase um mês. Vai se iniciar dia 11 de junho e vai até dia 19 de julho de 2026. O jogo de abertura está marcado para o dia 11 de junho na cidade do México e vamos ter os jogos México contra a África do Sul às 16 horas pelo horário de Brasília. E a final vai ser dia 19 de julho na região de Nova York. Agora, quem será o campeão, né? Esperamos nossa seleção lá, com certeza. Uma novidade incrível para vocês. Antes eram 32 seleções, agora são 48 países participantes. São mais jogos, mais emoção. Serão 104 partidas no total. É a maior Copa de todos os tempos. E o Brasil sonha com o Hexa, claro. O Brasil, porque é o único país que participou de todas as Copas e o maior campeão do mundo em 5 títulos. Em 1958, 1958 para ser mais exato, 1962, 1970, depois foi 1994, 2002 e agora o país inteiro sonha com o Hexa. E vamos falar um pouquinho do nosso técnico da seleção, vamos falar do italiano Carlo Ancelotti. Quem é Carlo Ancelotti? Bom, simplesmente, ele é considerado um dos maiores técnicos da história do futebol e já treinou gigantes como Real Madrid, Milan, Chelsea, Bayern de Munique, já ganhou a Champions League, Copas da Europa e agora vai tentar levar o Brasil ao Hexa. Ele é italiano, mas conhece muito o futebol brasileiro. Vou falar para vocês os convocados, os 26 que estão lá para degladiar e trazer o Hexa para nós. Goleiro nós temos 3, Alisson, Ederson e o Everton. Na defesa, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. No meio-campo vamos contar com Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho e Lucas Paquetá. Os atacantes, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar e Rafinha, além de Ryan e Vinícius Júnior. Esse é um time cheio de estrelas, jovens, talentos e muita experiência. As grandes estrelas do nosso futebol do Brasil esse ano, a gente conta muito com Vinícius Júnior, na velocidade, nos dribles e nos gols decisivos. Endrick, a joia nova da geração brasileira. Casemiro, ele que é o líder dentro do campo. E Neymar, o craque mais famoso da seleção atual. E por falar em Neymar, como é que vocês acham que está o Neymar? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? O que aconteceu com o Neymar? Bom, primeiro vamos falar que a CBF já tinha pedido as medidas oficiais do Neymar para confeccionar o traje da delegação antes mesmo da convocação. Isso praticamente confirmou internamente que ele estaria na lista da Copa do Mundo.
E um bastidor muito curioso. O uniforme social da delegação foi feito sob medida pelo estilista Ricardo Almeida. Neymar participou das provas e ajudou a provar com alguns detalhes o visual mais moderno da equipe. Bom, Neymar foi convocado por Ancelotti, mas sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, isso todo mundo sabe, só que virou uma preocupação para a estreia do Brasil na Copa. Ele está fora dos amistosos do Panamá e o Egito e pode perder os primeiros jogos do Mundial. A comissão médica informou que ele precisará de mais ou menos 2 a 3 semanas de recuperação. Vamos esperar, que isso aconteça mesmo e que ele possa dar todo aquele brilho para nós dentro de campo. Mas mesmo assim, a CBF ainda acredita que Neymar poderá jogar durante a Copa. Como todo mundo sabe, o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com mais de 80 gols. Essa provavelmente será a sua última Copa, com certeza. Ele quer muito trazer o Hexa para casa. Mas antes da gente começar a se degladiar na Copa do Mundo, nós temos uns amistosos. Está marcado agora para o dia 31 de maio, Brasil e Panamá, aqui no Maracanã, no Rio, a despedida dos nossos jogadores. E depois temos mais um jogo ainda de treino, que é Brasil e Egito, no dia 6 de junho. Para que servem esses jogos? Claro, testar jogadores, ajustar o time, melhorar o entrosamento e preparar a equipe para a estreia. As datas dos jogos do Brasil na Copa. Em fase de grupo, dia 13 de junho, no estádio em Los Angeles, em Nova Jersey. Dia 19 de junho, Brasil e Haiti, no estádio em Boston, na Filadélfia. E dia 24 de junho, Brasil e Escócia, no estádio em Toronto, em Miami. Lembrete, os 2 primeiros de cada grupo avançam, isso todo mundo sabe, e também os 8 melhores terceiros colocados. Depois vem as oitavas, vem as quartas, as semifinais e a grande final. Bom, vamos fofocar um pouquinho sobre as curiosidades legais dos bastidores da seleção. O clima lá, a gente tem visto muito sobre isso, o clima da seleção mudou bastante com a chegada de Ancelotti. Os jogadores e comissão técnica se elogiam o jeito calmo, experiente e paisão do treinador italiano. Nos bastidores, ele vem aproximando os atletas mais jovens dos veteranos para criar aquele grupo unido antes da Copa. Uma curiosidade muito importante: a apresentação da convocação da Copa bateu recordes. Recorde de audiência nas redes sociais da CBF, muito por causa da presença de quem? Do Ancelotti. Foram mais de 34 milhões de visualizações somando TV e internet. Os jogadores ficam concentrados na famosa Granja Comari. Há nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos acompanhando tudo. A pressão psicológica lá com certeza é enorme. Os atletas praticamente vivem juntos durante a Copa. Muitos jogadores levam objetos de sorte, alguns escutam música antes dos jogos para relaxar. Vamos falar dos uniformes oficiais da seleção brasileira. Você sabe que vestir a camisa da seleção brasileira é um sonho para qualquer jogador, Mas também uma responsabilidade muito grande. Milhões de pessoas torcem, cobram e sonham junto. A camisa principal da seleção é a tradicional amarelinha. Camisa amarela, calção azul e meião branco. A camisa reserva, também todo mundo conhece, é a camisa azul, calção branco e meião azul. Agora as novidades dos bastidores. A roupa de viagem e concentração da seleção ganhou um visual mais elegante e moderno. Tons azul, petróleo e verde, peças inspiradas em moda europeia, mocassins para jogadores, brincadeira, ternos clássicos para a comissão técnica. Os jogadores aprovaram muito o estilo fashion europeu, especialmente Neymar, Vinícius Júnior, Endrick e Luiz Henrique. Por isso, os jogadores dizem que defender o Brasil é a maior honra da carreira. E quem será o mascote da nossa seleção de 2026? Nada mais, nada menos que o Canarinho Pistola. Canarinho Pistola é o mascote da nossa seleção. E a nova geração do nosso futebol de 2026, Endrick, Vini Júnior e Ryan e vários jogadores surgindo. Para quem não sabe, o Endrick já virou queridinho do grupo. Vem sendo tratado como uma das grandes apostas da Copa. Nos treinamentos, Ancelotti fala muito com ele individualmente. Muita gente já chama essa geração de geração da reconstrução. Bom, falamos muito da Copa, falamos do futebol, e vocês sabem que tem muitas crianças, muitos jovens, que se inspiram nos jogadores, gostam e querem ser atletas. Então, conselho para todos vocês.
o futebol ensina muita coisa, entre elas disciplina, ensina amizade, trabalho em equipe, respeito, superação e perseverança. Talvez alguns aqui se tornem jogadores, talvez outros sejam professores, médicos, músicos ou até empresários. Mas nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, porque toda grande conquista começa exatamente assim, com alguém acreditando que é possível. E o Brasil inteiro continua gritando e acreditando, o Hexa vai chegar. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.